Vamos fazer uma pintura numa peça de MDF. Eu escolhi essa peça aqui. Esse aqui é um porta-talher diferente. Os talheres são colocados deitados. A gente conhece aquele porta-talher que é em pé e os talheres são colocados assim em pé. Esse não, olha que diferente. Bem interessante, não é? Ele tem inclusive um pegador aqui. Bom, você já notou que eu já pintei a peça, claro, para adiantar, não é? Porque essa parte que o começo é básico. Bom, se você não sabe, então anote aí o passo a passo. Primeiro, isso aqui é uma peça de MDF, não esqueça disso. Primeiro, você aplica um selador, certo? O selador ajuda bastante. Você só vai observar isso quando você finaliza a peça. O acabamento da peça é outra quando você usa um selador. Neste caso, eu usei um selador Aquabase Artesanato. Esse aqui, o Aquabase Artesanato, é um produto da Yara. É um selador branco, ele já sela a peça e também prepara um fundo branco. Fica desse jeito. Então, primeiro eu passei o Aquabase Artesanato em toda a peça, tá? Você pode notar que aqui nessas laterais, essa e essa ainda está em branco, é o Aquabase Artesanato. Depois que você passa o Aquabase Artesanato em toda a peça, pode usar um pincel largo, macio e um rolo de espuma. Sabe aqueles rolinhos de espuma pequeno? Esse mesmo. Por isso você consegue uma superfície assim, olha, sem marcas das pinceladas. Isso é o ideal. Depois que você passou o Aquabase Artesanato, você seca e dá uma lixada levemente, mas para tirar a aspereza, não para tirar o produto. Principalmente nesses cortes do MDF, porque nesses espaços o MDF fica arrepiado. Aí você sente a diferença. Aqui na minha peça eu escolhi duas cores de tinta. Eu estou trabalhando com a tinta acrílica acetinada da Yara. Tinta acrílica acetinada é aquela tinta mais espessa. Ela tem assim uma textura diferenciada, ela tem um acabamento lindo e ela é super prática, porque ela com duas demãos é o suficiente para dar uma cobertura muito legal. Bom, agora vou explicar para você. Só um pouquinho. Eu tenho outros modelinhos aqui, você quer ver? Para você poder entender qual que é a minha ideia. Dá uma olhada, olha aqui. Aqui um porta-guardanapo. Ele tem esse desenho assim meio ondulado. Guardanapo pequeno, né? Olha que graça. Aqui o tecido. E aí por dentro você vê a pintura. E engomagem com textura. É isso mesmo. Agora você entendeu? Olha esse tecido que bonitinho. Foi esse tecido que eu escolhi para colar aqui na minha peça. Você observe bem que ele tem aí, olha, não tem umas rosinhas no tom do amarelo, combinando com o amarelo manteiga, e tem aí umas frutinhas no tom do rosa oriental. Certo? Entendeu agora? Isso, exatamente. Primeiro, você escolhe o tecido. Popeline, tecido de algodão, certo? Quando a gente faz a engomagem, a gente geralmente trabalha com tecido assim, tá? Um tecido mais natural. Não use aqueles tecidos sintéticos, poliéster, certo? Porque plastifica, fica meio estranho, eu não gosto. Você pode até fazer uma experiência aí, para saber realmente, né? Para você ter saber exatamente como que funciona. Porque para fazer esse trabalho da engomagem, nós vamos usar aí, olha, goma flex. Claro, Goma Flex, um produto que só a Yara tem. Goma Flex realmente faz esse trabalho maravilhoso. Para aplicar a Goma Flex, é legal você usar um pincel de cerdas. Isso mesmo, um pincel de cerdas facilita. Isso, porque a Goma Flex, ela é encorpada, olha, ela não é tão líquida.
Você não vai trabalhar com pincel sintético, hein? Então, use um pincel de cerdas para você aplicar a goma flex. Desse jeito assim, olha. Você vai aplicar em cima aqui do fundo branco, que é o Aquabase Artesanato, certo? Quando o tecido tem uma estampa clara, né? No caso, esse tecidinho aqui tem o amarelo, o rosa, eu preciso aplicar antes um fundo branco. Quando o tecido é escuro, que não tem nada de cor clara, nem o branco, você não precisa. Então, quando o tecido tem tons claros, use o Aquabase Artesanato embaixo. E quando o tecido é escuro, use o Aquabase Madeira, que é transparente, não dá fundo branco. Olha como eu apliquei. Eu apliquei aqui uma boa camada de goma flex, desse jeito aqui. Não exagerei, nem passei aquilo assim tão ralinho, certo? E agora vou colocar o meu tecido aqui, aproveitando bem ele, sem deixar excessos, ó. Só você posiciona o tecido e assim, ó, pode fixar com a mão. A goma flex, ela não passou para cima. Eu não sinto a umidade, eu só sinto que o tecido tá bem fixado, só isso. E agora, pode cortar os excessos, né? Com a tesoura. Primeiro corta assim, só separa e depois faz um arremate. Isso mesmo. Aí você pega a tesourinha, encosta a lâmina assim na madeira e faz o corte preciso. Exatamente. Depois que você fizer essa parte, que você aplicou a goma flex, fixou o tecido, né? Cortou os excessos laterais, agora você aplica novamente a goma flex. Só que dessa vez em cima do tecido, desse jeito aqui, ó. Assim. Aqui o pincel de cerdas é super importante, não é? Porque ele força a goma flex penetrar na trama do tecido. É isso mesmo. Você vai ver que a goma flex assim esbranquiçada fica transparente após a secagem. Isso. Depende do calor ambiente, demora uns 15 minutos para ficar transparente e impermeabiliza. Viu que prático? Então, a goma flex cola e impermeabiliza. Vamos finalizar nossa peça? O que está faltando em cima agora? Agora está faltando, é lógico, a textura. Já secou. Veja como fica transparente. Olha que bonito. Não plastifica. Fica totalmente impermeabilizado. Dá um acabamento perfeito, não é? Em cima desse tecido é que eu vou fazer a textura. Para fazer a textura aqui, eu escolhi essa cor de volume cetim, quartzo rosa. Claro, combinando com a cor aqui da tinta acrílica e combinando também com o tecido. Poderia usar um tomzinho de amarelo, não poderia? Claro, as florzinhas aqui, ó, tem tudo a ver. Só que eu achei que já tem muito amarelo, não é? Menos o rosa, certo? Menos o pink aqui. Então, eu vou usar o quartzo rosa. Volume cetim é aquela massa, textura colorida que vem no frasco com bico aplicador. Tudo isso. E antes de você usar, você tem que agitar o frasco. Massageie. Se precisar, você pode abrir e mexer com o palitinho, porque ele é uma massa, não é uma tinta. É uma massa textura colorida. A Dayara tem 24 cores de volume cetim, quer dizer, uma variedade, não é, que você pode compor aí para fazer sua engomagem com textura. Bom, primeira coisa, agita o frasco, depois você coloca ele assim com o bico para baixo e pode dar umas batidinhas para que a massa desça, não é? Para poder fluir melhor pelo bico. E faz um teste assim no papelzinho para ver se ele está saindo legal, né?
E depois disso é que vai trabalhar aqui em cima do tecido. 1000 ideias, hein? 1000 ideias. Cada tecido sugere, né, um desenho. Você pode fazer arabescos, você pode fazer diagonais, paralelas. Aí vou deixar por você que vai inventar, você que vai criar, imaginar conforme o desenho da peça, conforme a estampa do tecido, ok? E após a secagem do volume cetim, olha o efeito bonito que deu no meu trabalho. Arrematei aqui com umas gotinhas, não é? Claro, para deixar um arremate mais bonitinho. Aquilo que eu falei. Aí, ó, ficar de acordo com o seu gosto, né? A sua criatividade, viu? O volume cetim, depois que seca, é super resistente. Aqui, você não consegue tirar mais. E você pode usar essa peça, manusear, que o volume cetim não sai. Ele adere em vários tipos de superfície. Além aqui do tecido, da madeira, você pode aplicar o volume cetim na cerâmica, no gesso, no metal, até no vidro. Até no vidro ele é resistente. Você precisa fazer essa experiência. Incrível! O volume cetim é uma massa textura maravilhosa, super resistente. Você tem que deixar secar naturalmente, exatamente. Não seca com secador, hein? Deixa ele secar sozinho, que daí ele não trinca, ele não muda, ele não diminui. E ele fica desse jeito assim. Eu vou envernizar, não a engomagem, o restante da peça. Para fazer isso, eu escolhi o verniz Brilho Max. Verniz Brilho Max, aquele verniz maravilhoso, que também é um produto da Daiara. E para fazer isso, vou usar um pincel de filamento sintético. Agora sim, para o verniz, para ele ficar um verniz bem acabadinho, sem marcas das pinceladas, ou você usa um pincel assim, largo de filamento sintético, ou pincel largo de pelo bem macio. Pode ser também. Esse é um pincel de pelo, tá? Também ideal para aplicar o verniz. Verniz à base de água. Agite antes e aplique. Sem segredos. Olha aqui. Pinceladas fartas. Fica esbranquiçado, mas depois que seca, fica um brilho muito lindo. O verniz Brilho Max, você pode secar com o secador. Você aplica uma camada, seca e mais uma se você quiser. Quanto mais camadas, mais brilho, é lógico. Vamos finalizar aqui o trabalho com o verniz Brilho Max.